Olá, meus irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Que Deus seja louvado com a sua presença neste momento, nesta manhã. Hoje nós estamos começando uma nova lição e que realmente, queridos, Deus possa te abençoar muito, possa me abençoar também. Aliás, todos os dias, né, nós temos sido muito abençoados por Deus na nossa sala da esperança, quando nós paramos um pouquinho, né, para podermos ouvir o Senhor Deus falar conosco por meio da sua palavra. Queridos, hoje nós estamos começando a lição de número 3, já é a última lição dessa temporada, a última lição desse trimestre. Nós começamos esta lição e certamente, queridos, durante todo o tempo, né, ao longo de todos os dias que nós estudamos esta lição, eu tenho certeza que, como eu, vocês também aprenderam um pouco mais, né, sobre os conselhos de Deus para nós. Aprendemos também sobre a nossa vida enquanto nós aqui nesta terra estamos, né, os momentos que nós passamos, os crisóis, as nossas dificuldades, as nossas provações. Queridos, Deus não deixou ninguém enganado, tá? Cristo Jesus, ele sempre advertiu, ele sempre mostrou de que os seus seguidores, os seus discípulos, né, que é você e eu, teríamos aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. E ele nos concederia poder para também vencermos, tá? E foi exatamente o objetivo desta lição, né? Mostrar para nós que enquanto nós estivermos aqui aguardando, esperando o retorno de Jesus, é óbvio que nós iremos passar por grandes provações, tá? Mas essas provações, elas não são eternas, não são para sempre, né? Porque nós também não vamos ficar aqui para sempre. Jesus, ele vai voltar e ele vai dar o término do pecado, a destruição do pecado, da morte, da dor, do sofrimento. E a promessa de Cristo é que nós iremos, né, junto com ele para a Canaã celestial. Vamos pedir a bênção de Deus e vamos continuar aqui, queridos, a nossa lição que nós estamos iniciando hoje, a lição de número 3. Ó Deus amado e querido, nosso muito obrigado, porque até aqui nos abençoou o Senhor. E neste momento nós pedimos mais uma vez a unção do Espírito Santo para que nós possamos, ó Deus, compreender esta lição que nós estamos iniciando hoje, a lição de número 3, a última lição desse trimestre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Cristo no Crisol, queridos, é o título da nossa lição que nós vamos estudar esta semana, tá? O maior exemplo de provações, de sofrimento, né, foi Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós sofremos ou somos tentados ou provados, Jesus já passou muito mais por nós, tá? Um exemplo de entre estes, nós temos Mateus 27, que é até o nosso estudo de hoje, capítulo 46. Jesus, por volta das 3 horas da tarde daquela sexta-feira, né, que ele estava ali na cruz, Jesus, queridos, por várias vezes ele demonstrou o quanto ele estava sofrendo ali através do seu clamor, né, que ele clamou em alta voz diante do Pai, dizendo: Eli, Eli, Salah Sabachthani, né? Isso quer dizer, né, traduzido, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Tá?
Então, naquele momento, Jesus, ele clamou em alta voz ao Pai, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E eu sei que você, queridos, e eu também, nos nossos crisóis, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, muitas vezes nós também chegamos a esse ponto de pensarmos de que Deus realmente ele nos abandonou, de que Deus nos deixou, nos desamparou no momento que mais estávamos precisando, né? Deus ele deu as suas costas, né? Foi embora. Queridos, será que realmente era isso? Na verdade, Jesus, na sua humanidade, queridos, Jesus era como eu e como você. Tá? Jesus sentia dor, sentia cansaço, né? Jesus sofria, Jesus foi perseguido, como qualquer um de nós. Tá? E o inimigo ele tentou convencer Jesus de que ele tinha sido abandonado. Assim como ele faz com Deus, conosco também, nos momentos difíceis da nossa vida. Tá? E quantas pessoas, né, chega um momento nas suas dificuldades que ela passa por uma depressão tão grande, né, tão dolorosa, que muitas e muitas delas imaginam ter sido abandonado, ninguém a olha, ninguém a considera, ninguém a ama, né, e principalmente Deus que o deixou, e ela perde então o gosto pela vida, ela perde então o prazer de persistir, de continuar, né, e acaba desistindo da vida, né, cometendo suicídio. Tá? Nós temos ouvido muitos casos, né, que tem o seu fim, tem um fim nessa condição. Mas o que a palavra de Deus quer mostrar para nós, queridos, é que realmente Deus ele não nos deixou, ele não nos abandonou, ele está conosco, né? E ele está pronto para nos ajudar, para nos salvar, né? Para nos fortalecer, para nos animar e nos fazer vencedor. Muitas vezes o inimigo ele faz, ou aliás ele tenta, e muitas vezes ele tem a ter sucesso nas suas tentativas, de fazermos acreditar, queridos, né, de que realmente nós fomos fracassados, né? Deus ele nos abandonou, Deus não quer o nosso bem, tá? Porque muitas vezes nós erramos, pecamos, e essa é a tentativa do inimigo, de nos fazer desanimar da nossa fé e da nossa esperança. Tá? Mas o que a palavra de Deus quer mostrar para nós, meus queridos, é que Deus jamais, nunca, ele abandona um dos seus filhos. Tá? Agora, a consequência do pecado, a consequência do erro, tá? Quando eu falo a consequência do pecado, eu estou falando de um mundo que ele está completamente contaminado com o pecado. Tá? E como nós estamos aqui, nós sofremos a consequência do pecado. Talvez não é porque você está vivendo uma vida de pecado. Todos nós passamos por provações. Tanto é que Jesus não pecou em momento algum, mas ele passou por grandes provações, de tal maneira, né, que ele clamou ao Pai dizendo: por que me desamparaste? Ele imaginou na sua humanidade que havia sido desamparado por Deus. Tamanha foi a agonia que tomou todo o seu ser. E isso acontece também conosco. Mas, meus amados, em nenhum momento Jesus nos desampara. É o
pecado que nos separa de Deus. É o pecado que nos impede de ver as providências de Deus. Tá? E nós sofremos por causa da consequência do pecado deste mundo. Né? O profeta Jeremias diz que a terra geme e chora por causa do pecado, por causa dos seus moradores. Nós contaminamos o planeta Terra e nós sofremos por causa disto. E muitas vezes Deus ele sofre conosco, né? Ele agoniza a nossa dor, mas ele não pode, né, nos livrar da consequência do nosso pecado. Ele pode nos salvar, ele pode nos libertar dos nossos pecados. Né? Jesus morreu para pagar o preço da nossa redenção, para que nós não morrêssemos eternamente. Tá? Mas é por causa, querido, da contaminação do pecado que nós sofremos, porque nós temos a natureza do pecado. Tá? Queridos, muitas vezes no momento mais crítico, mais difícil da sua vida, você é tentado a perguntar, né? Como entrou o pecado e o sofrimento? Essa é uma pergunta óbvia que todos nós perguntamos. Se o sofrimento vem por causa do pecado, como entrou o pecado e como entrou o sofrimento no planeta Terra? A palavra de Deus, queridos, mostra para nós que Deus ele nos deu liberdade. Liberdade para nós escolhermos se nós queremos amar a Deus ou não, se nós queremos servir a Deus ou não, se nós queremos adorar a Deus ou não, e se nós queremos viver ou não. Deus nos deu essa liberdade, tá? Só, queridos, que nós abusamos da liberdade. O problema do pecado, a entrada do pecado foi pelo abuso da liberdade, tá? Ou seja, o que é abuso da liberdade? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho liberdade de ir aonde eu quero, tá? De viajar da minha cidade para uma outra cidade, de ir de um estado para outro, até de viajar do meu país para outro. Eu tenho esse direito. Nós temos, você tem, todos nós temos. Nós temos essa liberdade. Principalmente aqui no país que nós vivemos. Tá? Você pode sair no final de semana, né? Ou no domingo, você pode ir ao shopping, você pode ir a um parque, né? Você, enfim, você tem liberdade de ir e de voltar. Só que essa nossa liberdade, queridos, não nos dá o direito de eu pegar o meu carro para ir aonde eu quero, sabe? E infringir as leis de trânsito. Andar em alta velocidade, acima do permitido, atravessar o sinal vermelho. Então, essa liberdade que eu tenho de ir aonde eu quero, ela não me dá o direito de transgredir as leis. Tá? E esse foi o caso. Deus deu liberdade para nós, e os nossos primeiros pais abusou dessa liberdade, transgredindo os princípios de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E aí vem as consequências. Assim como eu, se eu infringir as leis de trânsito, eu vou sofrer a consequência. Tá? Eu vou ser multado, vou ter que pagar uma multa, tá? Por infringir a lei. Né? Eu posso me envolver num acidente, posso até morrer ou posso, né, machucar, enfim. Sabe, a consequência vem, não tem jeito quando transgride a lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Bom, aí surge uma outra pergunta. Cristo sabia que o homem cairia? Jesus sabia que o homem que ele criou perfeito iria cair no pecado? Claro, ele sabia sim. Aí podemos perguntar, e se ele sabia, por que ele criou? Por que ele nos criou? Queridos, eu quero refletir dois pontos importantes aqui. Primeiro, porque Deus nos ama. Ele nos criou para nos amar.
tá? Esse é o ponto importante. Ele é amor. A essência de Cristo é o amor. Então, ele nos criou para nos amar. Agora, o amor de Cristo não impede que eu tome a decisão de não amar a ele e de pecar. Viu a diferença? Pois é, ele nos criou para nos amar. Queridos, outra coisa importante que nós precisamos refletir. Jesus sabia que o ser humano cairia, que o homem cairia, que eu pecaria. Ele sabia. Só que não há nada no universo que pode interromper os planos e projetos de Deus. Deus sabia que o homem iria cair, mas ele tinha uma providência. Ele poderia resolver o problema do pecado como ele fez. Ele demonstrou o tamanho do seu amor incondicional por mim e por você, entregando a sua vida por mim e por você morrendo na cruz. Tá? Então, queridos, não tem nada no universo que é capaz de interromper o projeto de Deus, o plano de Deus, tá? O sonho de Deus. Não há nada que pode interromper. Por isso que Deus nos criou, mesmo sabendo que o homem iria cair. Porque ele já tinha uma solução. A solução foi o sacrifício de Jesus. Então, queridos, eu desejo que Deus te abençoe, que Deus ele possa encher o seu coração do seu grande amor, da sua grande misericórdia, que você possa entender o quanto você é amado por Deus, quanto você é amado por Deus, tá? Tudo isso que nós passamos, que nós sofremos, nossos crisóis, Jesus passou muito mais por nós. Mas que o Espírito de Deus esteja com você e te fortaleça, te ajude, para que você possa superar, vencer e ser vitorioso. Desejo a você um feliz e abençoado sábado. Fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Amém.